Ok, vamos falar hoje sobre regressão. Nosso foco é falar de regressão linear simples, usando o Excel ou o Minitab, tá? A regressão, esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. A nossa ideia é cobrir as outras regressões também, as mais conhecidas, para dar uma visão para você de qual é o poder dessa ferramenta e em que momento eu uso as diversas opções que eu tenho, tá? Então vamos lá. Então nosso roteiro, nós vamos usar o Excel para fazer a regressão linear simples. Nós vamos ver também correlação, porque eu não consigo falar de regressão sem antes tocar no conceito de correlação. E nós vamos falar também de como fazer isso no Minitab e vamos mostrar para você o como fazer, tá bom? Então, a primeira parte nós vamos trabalhar no Excel. Então eu vou lá para o Excel. Estou no Excel. Esses dados são dados que foram coletados, mas deixa eu explicar para você. Demanda aqui, o Y, é o consumo de energia elétrica. E temperatura é a temperatura do ambiente. Então, se a temperatura subir ou baixar, será que há algum impacto na demanda, ou seja, no consumo de energia? Um aluno pegou esses dados, ou seja, quando a temperatura estava 77, aqui é Fahrenheit, tá? A demanda foi 89 kW por hora. E assim sucessivamente. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é colocar esses dados no Excel. Então, dá um pause aí, abra o seu Excel e garanta que você tenha exatamente o que está na sua tela aí, tá bom? Então, vou te dar um tempinho, daqui a pouco eu volto. Ok, você já deve ter colocado. Qual o primeiro passo? Nós vamos em Arquivo. Depois de Arquivo, clicar em Opções. É interessante o Excel, que o Excel tem muita ferramenta bacana, tá? Depois, clicar aqui em Suplementos. Quando você clicou em Suplementos, veja que abriu aqui vários suplementos para você escolher. Mas o que a gente quer é ferramentas de análise. Então, marque aqui e dê um OK. Quando você faz isso, o que acontece? Vá aqui na parte de dados, clica lá em dados. Olha que interessante, surgiu um grupo de ferramentas chamado de análise de dados. Ou seja, o Excel montou para você uma série de opções de análise estatística de dados. Então vamos ver como é que ele faz esse trem. Clique em análise de dados. Quando eu cliquei em análise de dados, ele mostra aqui várias opções que se tem para usar. Eu tenho a nova é um teste estatístico, tá? Tem correlação, covariância e tem tem histograma também, ó que legal. E tem a nossa regressão aqui embaixo. O que a gente vai fazer primeiro? Clica em correlação. Então, basta clicar em OK. E agora, eu tenho que selecionar as informações. Então, selecionei todas as informações que nós entramos. Clica aqui, rótulo estão na primeira linha, ou seja, a identificação de cada coluna está aqui na primeira linha. E a próxima parte agora é saber onde você quer gravar a análise. A análise, vamos gravar logo abaixo. Deixa eu ver aqui. Melhor ainda, vamos gravar aqui, Pode ser aqui, na H, tá bom? E aí dá um OK. Vamos ver o que ele gerou. Ele gerou esses dados aqui. Para ficar melhor para a gente ver, marque as 3 colunas e dê um duplo clique aqui, só para ele abrir, tá? O que ele está falando? É interessante que ele está falando que a correlação
É interessante que ele está falando que a correlação é de 0,96. Se é 0,96, significa que ela é uma correlação positiva. Significa que quanto mais alta a temperatura, maior vai ser o valor da demanda. Tá? Isso significa correlação positiva. Quando eu tenho uma correlação negativa, significa que quanto mais eu aumentar aqui o X, menos eu vou ter na demanda. E outro tipo de correlação é a neutra. Significa que se eu aumentar a temperatura, não vai fazer nada com a demanda. Tá bom? São os 3 tipos de correlação. Então, correlação é positiva, porque esse valor está muito próximo a 1 positivo. Se ela fosse negativa, teria um sinal de menos aqui, tá? E nula seria 0. Ok? Então, nós já sabemos que a correlação é positiva. Quanto mais temperatura eu tenho, mais consumo eu tenho também por reflexo. Próximo passo, se eu já sei a correlação, é fazer a regressão. Então, vamos lá. Volta em dados, clique em análise de dados. Agora nós vamos escolher a regressão. Clique em regressão, dá um OK. Ele está pedindo aqui, intervalo Y de entradas. Então, nós vamos selecionar esses dados. Na parte de baixo, ele quer as entradas. Então, só fazer aqui direitinho, tá? Ok, tá tudo certinho. Onde é que nós vamos gravar? Nós vamos gravar aqui, logo abaixo da correlação, tá? Então, você clica aqui e clica aqui embaixo. E dá um OK. Opa, gerou mais coisa aí. Ó que legal, Nessa geração que ele fez, ele mostrou que esse R múltiplo é a correlação, ou seja, a correlação está no valor positivo próximo a 1, ela é positiva, e aí entra um cidadão novo, que é o R quadrado. O R quadrado significa, aqui em percentual, tá? 0,93 significa 93%. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a temperatura sozinha, ela corresponde a 93% da variação que eu tenho na demanda. É um senhor de um número. E o resto, Marcelo? E os 7% restante, ou 6,5% restante? São outras variáveis que ainda não foram mapeadas. Mas aqui a dica para você é, passou de 70, tem que ser maior ou igual a 70. Se for maior ou igual a 70, né, você pode considerar só essa ou essas variáveis como decisivas aí para alterar a sua variável de saída, tá bom? Mas está faltando alguma coisa. Cadê a fórmula? A fórmula nós vamos fazer. Para fazer a fórmula, nós vamos usar outro artifício. O que a gente vai fazer? Nós vamos em inserir, vamos em... legal, aqui, inserir gráfico de dispersão X e Y. Nossa opção vai ser esse primeiro, tá? Um gráfico de dispersão. Só que, antes de vir aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar os dados, tá bom? Então, vamos voltar, Seleciona aqui. Vamos em inserir esse gráfico de dispersão e selecione esse primeiro aqui, tá? Olha que bacana, gerou o gráfico. Não se preocupe não que gerou em cima, tá? Depois a gente tira ele daqui. Mas ainda está faltando a fórmula. O que a gente vai fazer? Clica numa bolinha azul qualquer, botão da direita,
Clica aqui, ó, adicionar linha de tendência. Opa, Marcelo, ele abriu alguma coisa aqui do lado. Ah, abriu. Essa janelinha, você vem aqui e clica em exibir equação no gráfico. Olha que bonitinho. Essa é a equação da regressão. Fecha aqui, ó, só para não ficar poluído. Essa equação explica a variação que eu tenho na demanda. O Y não é demanda? Até vou aumentar aqui, peraí. Vou ver se eu consigo aumentar. Consigo, ó. Vou aumentar aqui só para gravar direitinho para você, ó. O Y não é a demanda? É. O que ele está falando? Ele está falando, para eu fazer uma previsão do Y, eu tenho que usar essa constante vezes o X, que é a temperatura, menos uma outra constante aqui. É chique ou não é? Eu consigo fazer uma previsão da regressão usando uma ferramenta do Excel e obtendo esse modelo matemático aqui. E aí você pode baixar ele, né? Deixa eu só fazer direitinho aqui. Você consegue baixar ele e colocar em outro lugar, né? Você consegue movê-lo aqui, só para ele não ficar atrapalhando, né? Aí, ó, nós fizemos em Excel a regressão todinha. Alguns pontos importantes de regressão antes da gente passar para o Minitab. Primeiro, você tem que saber o que você está fazendo. O que é isso? Você tem que saber o que você está correlacionando. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira com você aqui. Ó. Se eu correlacionar, eu sair com meus amigos com o nível de irritação da minha esposa, vai dar uma correlação altíssima e positiva. Quanto mais eu sair com eles, mais pé da vida ela fica. Certo? Se você não é casado, ajuntado ou juntada, você vai entender o que eu falo. Se não entendeu ainda, irá entender. Então, você tem que saber o que você casa. Por exemplo, o que tem a ver meu cachorro banando o rabo para mim com a produção de todas as indústrias de São Paulo? Não tem nada a ver. Né? Não tem conexão. Então, cuidado, brincadeiras à parte, cuidado com isso, tá? Tem que ter, você tem que saber o que você está analisando e se tem uma lógica ou não dentro das variáveis que você está selecionando, tá? Esse é um cuidado enorme. Outro cuidado saiba de onde vem o dado. Então, tenha certeza que o sistema de medição está aferido, que o dado é válido, para não fazer análise sem, uma análise que não vai te trazer nada aí de positivo. Ok, vamos falar agora do Minitab. Vamos para o Minitab. Ó, antes de ir para o Minitab, eu vou mostrar para você onde é que você pega o Minitab. Minitab você consegue baixar por 30 dias. Ó, se você for em minitab.com/pt-br, é o site do Brasil. Se você vier aqui, ó, produtos, Minitab 18, você consegue baixar aqui, ó, gratuitamente a versão aí por 30 dias, tá? Olha que belezinha, ó. Fica a dica aí para você. Mas vamos lá para o Minitab. Estou no Minitab. Quero fazer a mesma análise que nós fizemos lá no Excel. Pô, Marcelo, mas não tem dado nenhum aí? Não, mas nós vamos lá pegar ele. Ó. Vamos voltar para o Excel. Ó. Eu quero os dados. Opa, vamos pegá-los aqui. Ó. Ctrl C. Vou lá para o Minitab. Seleciono aqui, ó, essa parte cinzinha. Ctrl V. Olha os dados aí. Ó. Os mesmos dados que estavam lá estão agora aí para gente trabalhar, certo? Esse é o Minitab. Eu vou fazer um módulo, um vídeo só do Minitab, mas como é que a gente trabalha com o Minitab? Depois dele aberto, ele vai abrir exatamente como estava antes. A gente colou os dados aqui. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a correlação. Vai em Stat, Estatísticas Básicas, vai em Correlação. Aí, ó. Quais são as variáveis que eu estou querendo ver a correlação? Primeiro, a minha saída aqui é a demanda,
de energia elétrica com minha entrada temperatura, que aqui está em Fahrenheit, tá? Esse método aqui, coeficiente de Pearson ou correlação de Pearson, é o valor que quanto mais próximo de 1, mais vai definir se é positivo ou se é negativo. Vamos lá? Ó, dá um ok. Ó que legal, ó, saiu na session aqui 0,967. Lembra desse valor? É o mesmo valor lá de Excel que a gente pegou, tá bom? Então a correlação é positiva, como nós vimos lá no Excel. Então voltando, para eu voltar lá para a planilha, eu clico aqui, ó, mostrar pastas. Opa, tô aqui de novo. Então vamos fazer a regressão agora? Vamos então, ó. Vai em estatísticas básicas. Na verdade não, regressão e regressão. Aí você escolhe ajuste de modelo de regressão, tá? É essa sequência que você tem que fazer. Quando eu cliquei, ele está pedindo o seguinte, ó, quem são as respostas? Resposta para nós é a saída, é a demanda. Preditores contínuos são as entradas. Algum infeliz colocou preditor aqui, né? Deve ser problema de tradução. Mas são as entradas contínuas. Você clica em temperatura. Por que é contínuo? Porque é um valor numérico que pode ser fracionado, tá? E agora, ó, dá um ok. Vamos ver o que ele gera. Pronto. Olha o que ele gerou. Gerou uma série de dados aqui. Mas o que importa para nós? Ó, primeiro, é o R quadrado, 93,58. Significa que a temperatura sozinha corresponde a praticamente 94% da variação que eu tenho na demanda. E aí ele mostra o que também? A fórmula, ou o modelo matemático, ou também chamada de equação de regressão, igualzinho ao que está lá no Excel. Tudo bem? Então, voltando. Com isso, a gente fecha aí esse vídeo rapidinho, né, de regressão. A gente está começamos com correlação, regressão linear simples. E vamos agora avançar num segundo vídeo com as outras regressões. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, ó, use esse e-mail aqui, contato@gradoct.com.br, tá bom? Um grande abraço.